Três amigos universitários estão prestes a começar um novo capítulo em suas vidas. Todd Boomer, sua namorada Kirsten e seu amigo Paul. Nesse momento comemoram por terem passado na prova para entrarem na universidade em Boston. Na cena seguinte, na Sightport High School, vemos um professor de matemática chamado Roy Miller, nada contente com o resultado da prova de Boomer, se recusando a aprová-lo para ingressar na faculdade de Harvard, mesmo ele tendo se saído bem no exame anterior, que vimos no início do filme. Tempos depois, o jovem está sozinho na beira de um lago, triste com a decisão do seu professor e fazendo uns desenhos para distrair. De repente, ele escuta um grito. Ao olhar para o lado, uma linda mulher chamada Vicky se desculpa pelo grito, pois é o jeito que ela consegue para desabafar e conter suas emoções. Um jeito meio louco de desabafar, mas enfim, vamos continuar. Todd não se importa com os gritos de Vicky e até concorda em gritar também, para ela não se sentir sozinha nessa situação. No entanto, ela vai embora antes de Todd agir. Ao anoitecer, vemos Todd e seus amigos curtindo de boa em uma festa. Paul está tentando arrumar uma garota. Enquanto isso, Kirsten convida Todd para dar um passeio pelo parque. Os dois estão sentados em um banco e começam a se beijar. Porém, a jovem vê uma camisinha na mão de Todd e, não gostando da atitude dele, se sentindo ofendida, vai embora. Sua intenção era outra. Ela queria mostrar os poemas que escreveu para seu namorado. Ainda na festa, Paul é perseguido por uma freira, que quer ficar com ele custe o que custar. Por sorte, Todd está passando por ali de carro, e Paul se joga na frente. Ele entra em desespero e pede para o seu amigo acelerar o máximo que puder. Sorte de Paul, assim ele conseguiu fugir da freira tarada. Na estrada por onde eles estão passando, também está Vicky, porém com o carro quebrado. Eles a viram e pararam o carro para ajudá-la. Ao se aproximar, ela reconheceu Todd, se lembrando do dia que ela o viu na beira do lago. Os dois jovens ficam encantados com a beleza de Vicky, e sem pensar duas vezes, ofereceram uma carona para a bela morena. Paul, na intenção de impressioná-la, começou a elogiar o carro dela. Porém, mal sabia ele que o carro era do seu marido, que acabou esquecendo de deixar um step para a emergência. No trajeto, os três param em uma lanchonete. Vicky aproveita para chamar um guincho, porém ia demorar mais de uma hora. Então, os jovens fascinados com a beleza da morena chamam ela para tomar um sorvete. Os dois pareciam que estavam em outro planeta ao lado dela. Na hora de pagar a conta, Vicky surpreende os dois, pagando tudo. Então Todd diz para deixar uma gorjeta. Paul começa a somar toda a conta pelo celular. Porém, Vicky deixa os dois de boca aberta ao somar tudo rapidamente de cabeça. Logo após deixarem Vicky em seu carro, os jovens a convenceram a dar aula particular de matemática para eles. Afinal, eles tiraram péssimas notas na prova. Vicky disse que ia pensar no assunto e que entra em contato com Todd caso decida dar aulas para o jovem. Na próxima cena, vemos Vicky chegando em casa e lá está seu marido, Roy Miller, a esperando na sala. Já na casa de Boomer, o clima não está nada bom. Seu pai fica decepcionado ao ver o resultado de sua prova. O velho Boomer se esforça muito para que seu filho entre na faculdade de Harvard. Porém, Todd diz que já contratou um professor particular, o que deixa seu pai mais tranquilo. Logo após a conversa com seu pai, vemos Todd no lago, onde ele viu Vicky pela primeira vez. Ela se aproxima de roupas íntimas, abraça e beija o jovem. De repente, o homem dispara um tiro, dizendo: "Essa é minha esposa, imbecil." Para a sorte de Todd, isso tudo era um simples sonho. Na cena seguinte, Boomer, todo empolgado, conta para o seu amigo Paul que Vicky ligou para ele. Era tudo o que ele queria. Já na sala de química, Kirsten pede desculpas a Todd e diz que exagerou um pouco, dizendo que se precipitou. Logo depois da aula, Vicky vai até a casa de Todd para sua primeira aula de reforço. O Sr. Boomer fica encantado com a beleza da jovem, mas também fica na dúvida se ela realmente é uma professora de matemática. Então ele faz umas perguntas sobre cálculos e fica surpreso com a inteligência da bela Vicky. Em seguida, o Sr. Boomer e sua esposa saem, deixando o jovem sozinho com a professora. No dia seguinte, Todd está ajudando seu amigo Paul a se mudar da casa dos pais para uma cabana no mesmo quintal. Um castigo imposto pelos seus pais por ter tirado notas ruins na prova. Todd conta com detalhes da aula que teve com Vicky. Completa dizendo que foi a melhor aula de matemática de sua vida. Mais tarde, na sala de aula, Roy Miller entrega as provas aos seus alunos e elogia Boomer pelas notas boas que conseguiu nesse novo exame. O jovem, muito contente, liga para Vicky para falar das boas notas que tirou e a convidou para ir na sua casa à noite. A professora aceita e marca às 18 horas a aula. Kirsten o encontra no colégio e o parabeniza dizendo que suas aulas particulares estão dando certo. Já Todd mente para sua namorada, dizendo que sua professora é mais velha que ele e sem atrativos. Ele sabia que, se Kirsten vê sua jovem professora, isso não ia dar bom. Kirsten o lembra da noite do café com os amigos.
Todd diz que não ia poder ir, que estava focado nos estudos, mas na verdade ele tinha um encontro com Vicky. Kirsten pergunta se ele está com problemas, que ele está agindo de forma diferente. Ele rebate dizendo que apenas está focado nos estudos. Mais tarde, vemos Vicky chegando na casa do jovem, tirando suas roupas, pronta para o chuchu love. De repente o telefone toca, e vemos mais uma vez que Todd estava sonhando. Paul ligou para saber por que ele não tinha chegado ainda, e ele disse que Vicky iria na sua casa, e que talvez passaria lá mais tarde. Kirsten aparece lá como de costume, e também para não deixar o amigo Paul sozinho. Eles conversam sobre Todd, e ela diz que ele está muito focado nos cálculos, mas na verdade ele está mesmo focado na professora. Passado algum tempo, Todd aparece na lanchonete, junto com Vicky. Kirsten então conhece a professora de Boomer, e fica muito magoada ao descobrir que seu namorado mentiu. Ela simplesmente se levanta, pega seu carro e vai embora. Vicky fica sem saber o que está acontecendo. Na próxima cena, Todd está conversando com seu amigo, para tentar descobrir se sua namorada falou alguma coisa sobre o ocorrido da noite anterior. Paul disse que Kirsten está muito magoada com ele. No entanto, mesmo sabendo que agiu errado, Todd ainda está cego pelos encantos de Vicky. Logo em seguida, Kirsten também procura Paul, para saber o que Todd queria. Ele, porém, defende seu amigo, dizendo que não era nada de importante. Ela diz que ele só está defendendo seu amigo. Paul rebate dizendo que ela também é sua amiga, e pede um abraço todo sujo de lama. Kirsten sorri e diz que melhor não. Na cena seguinte, Todd e seu pai estão simulando uma entrevista para a vaga em Harvard. Seu pai pergunta várias coisas, entre elas, o que ele mais gosta de fazer. O jovem diz que desenhar, isso é seu talento e sua paixão. Vemos um caso que acontece muito na vida real. Muitas vezes o sonho dos pais não é o sonho de seus filhos, e nesse caso, o pai de Todd sonha com seu filho em Harvard. Já o jovem Boomer quer seguir a carreira como desenhista. Na aula de matemática, Roy Miller se impressiona com Todd, ao vê-lo resolver corretamente um problema que ele passou para todos, e diz que ele tem possibilidades de ir para tão sonhada Harvard. O jovem, muito empolgado, mais uma vez liga para Vicky e a convida para dar mais uma aula para ele. Só que dessa vez é ela quem o convida para ir até a sua casa, para ver suas esculturas. O jovem de imediato aceita e vai até lá. Ao chegar lá, Todd se admira com o talento da professora e pergunta o porquê dela deixar suas obras escondidas na garagem. Ela diz que tem medo das pessoas acharem que ela é louca, afinal, seu marido a trata assim. Apesar de tudo, Vicky se sente confortável e segura ao lado do garoto, que admira seu talento como artista. Todd pergunta por que ela ainda está casada com ele, porém ela muda rapidamente de assunto e pega uma caixinha com um presente para o jovem, que ela mesma fez. O jovem, sem hesitar, dá um selinho em Vicky. Eles se olham e ao tentar beijá-la novamente, ela diz ao jovem que melhor não. Já na cena seguinte, eles estão conversando mais à vontade, e ela flerta com o jovem, e dessa vez rola um beijo de verdade. Vicky tira sua roupa e pede ao jovem que apague a luz. Ele, sem acreditar, pergunta se isso é real. Se beijam e começa o chuchu love. Em seguida, a professora diz ao jovem que já é hora de ir. Ele sorri e diz que realmente adora matemática, e sai. Ele vai até seu amigo Paul contar tudo o que aconteceu. Ele não se impressiona. Todd, achando que ele está com ciúmes, pega e vai embora. Mas o pior está por vir. Kirsten estava na cabana de Paul e escutou toda a conversa. Ela abraça o amigo e chora. No dia seguinte, no refeitório, Todd se aproxima da mesa de sua suposta namorada. Ela, porém, levanta, e ele, na maior cara de pau, pergunta o que está acontecendo. Ela não aguenta e fala alto para todos ouvirem que ele está tendo um caso com sua professora de matemática. Todd vê seu amigo passando e o empurra, e o acusa de ter contado tudo para Kirsten. Paul diz que não contou nada, que ela mesma ouviu tudo atrás da porta. Todd questiona se seu amigo dormiu com sua namorada. Ele nega e diz que não aconteceu nada entre eles. Nesse momento, o professor Roy aparece. Percebendo que estavam discutindo, ele dá um castigo nos dois: ficar cuidando do seu carro estacionado lá na frente. Os dois jovens ficam apavorados ao ver o carro do professor, o mesmo que vi que estava dirigindo quando a socorreram. Aí cai a ficha que ele é o marido da professora particular. Sabendo que Roy ia pescar, foi o que ele falou ao sair de carro. Todd vai até a casa de Vicky e questiona por que ela não falou nada para ele, que era casada com seu professor Miller. Ela, porém, não tá nem aí para a situação, e o jovem pergunta como ela teve coragem de casar com Roy, que é um verdadeiro pé no saco. Ela diz que nem sempre ele foi assim. A festa dos dois pombinhos acaba quando Roy chega da pescaria. Ele escuta um barulho na garagem e vai até lá ver o que é, chamando por Vicky. Todd entra em desespero e se esconde no meio das esculturas, enquanto Vicky finge que está trabalhando. Enquanto Roy limpa o peixe, o jovem entra em desespero, com medo que ele o veja. Antes de sair, ele pede a Vicky uma impressora para imprimir uma carta de recomendação de seu aluno Boomer para entrar na tão sonhada Harvard.
Vicky diz que vai providenciar, e o jovem sai de fininho assim que o marido traído vai embora. Agora vemos Todd em uma entrevista, e ao analisar suas provas tudo parece ok, até que o entrevistador acha estranho. Está escrito que ele tem um caso com sua professora, e mais uma vez era somente um sonho. Na escola, Roy bate um papo com Todd antes da aula. Ele mostra ao aluno seu caderno que encontrou em sua casa. Todd se apavora achando que ele descobriu a traição, porém ele mostra sua prova, apontando apenas 2 erros, e suspeita que o jovem está estudando com sua esposa. De fato está, mas a matéria é outra. Miller promete ao rapaz que irá recomendá-lo para Harvard, aperta a mão do jovem e vai para a aula. No refeitório, vemos Kirsten sozinha, e Paul indo até lá falar com ela. Ele confessa seus sentimentos pela garota, a pedindo em namoro. No entanto, ela diz que acha ele maravilhoso, mas precisa de um tempo sozinha. Já na sala, o professor menciona Todd como um exemplo a seguir, achando que seu jeito chato de ensinar traz bons resultados. Ele é muito duro com seus alunos, usa palavras pesadas. No final da aula, Boomer vai lá falar com ele e diz que não concorda como ele trata seus alunos, e aprendeu com Vic que as pessoas têm que ser tratadas bem. Miller, no entanto, diz que Vic é bom em matemática, mas não é um exemplo a seguir. Todd vira as costas e sai. Porém, Roy o impressiona perguntando se ele dormiu com Vic. O jovem paralisa. Sem saber o que fazer, responde que sim, e sai da sala. Roy pega seu carro e sai às pressas. Todd tenta ligar para Vic para avisar, porém ela não escuta porque está trabalhando. O professor traído chega em casa, totalmente alterado e quebrando tudo. Vic pergunta se ele teve um dia mal na escola. Ele diz que não. Simplesmente um aluno dormiu com minha esposa, foram as palavras dele. Todd nesse momento está indo até a casa de Vic, e apavorado por sinal. Ao chegar lá, Todd entra e segura um guarda-sol para se defender. O professor olha e diz: Mary Poppins chegou. Roy começa a falar que admira muito a inteligência do garoto, que enquanto ele o recomendava para a faculdade, ele o traía pelas costas. E completa dizendo: Boomer, você é um gênio, e dá sua mão para o garoto apertar. Todd já não sabe mais o que fazer, e na hora que vai apertar a mão do professor, ele dá um belo soco no olho do jovem, que cai e ele vai embora. Quando Todd acorda, ele pede desculpas a Vicky. Ela, porém, confessa que deveria ter deixado Roy há muito tempo. Vicky agora tem planos de se mudar para Nova York, para trabalhar com suas esculturas. Entrega o envelope ao garoto com sua recomendação para Harvard. Ele diz que irá visitá-la em Nova York. Já na entrevista, a diretora pergunta qual o verdadeiro motivo dele querer entrar em Harvard. Ele, porém, diz que é o sonho do seu pai, não exatamente o seu. Todd volta para casa e, decidido, resolve falar com seus pais. Ele confessa que seu sonho não é Harvard, e sim seguir sua carreira como desenhista. Seu pai aceita de boa a decisão de seu filho. Já na lanchonete, ele convida Kirsten para dar uma volta. Ele pede desculpas e diz que a admira muito e não quer perder a sua amizade. Agora vemos os 3 sentados, amigos como sempre foram, discutindo o que serão daqui a 10 anos. Todd começa seu discurso, dizendo que daqui a 10 anos, Paul estará lançando seu supercomputador. Kirsten lançará sua primeira coletânea de poesia popular. Quanto ao Todd, segundo seu amigo Paul, caixa registradora grátis em uma famosa rede de lanches. E esse foi nosso recap de hoje. Deixe nos comentários se gostaram e se inscrevam para não perder os próximos vídeos. Fui!